Boa noite. Está a começar o telejornal. Um curto-circuito na central térmica de Santo Tomé provocou a explosão este sábado de um dos disjuntores que fornece energia elétrica ao centro da capital e arredores. Uma equipa de bombeiros teve que se deslocar por uma operação. As causas do incêndio ainda não são conhecidas, mas os técnicos da EMAI prometem repor a normalidade energética. Um gás. Os técnicos da EMAI, acompanhados do Corpo de Bombeiros, conseguiram controlar a situação. Tudo indica que um curto-circuito esteve na origem da explosão, que destruiu uma das celas disjuntoras que fornece energia às zonas do centro da capital e arredores. Nós, quando chegamos, não vimos ainda nada, nenhuma chama de fogo, tendo em conta que estava sob controle dos responsáveis da EMAI. Mas só que estava de resolver um gás, então não era permitido, ainda nós atuamos. Então fizemos a prevenção durante esse tempo todo. Assim que o gás foi atenuado, então é que nós conseguimos ver uma pequena chama lá, então foi propagada com o extintor. Mas já não há risco? Não, grave já não existe, porque já está todo sob controle. O diretor técnico da empresa de água e eletricidade explicou o sucedido. Acontece que ali na central de Santo Tomé também é o ponto de distribuição de carga para todo o Água Grande. Então nós temos um barramento de 6.000 volts, contém células disjuntoras que distribuem carga para as respectivas zonas. Bom, então, nesse momento nós temos o disjuntor que alimenta praticamente o centro da cidade, o disjuntor do Pereira Duarte. Esse disjuntor tivemos uma explosão e essa explosão veio fumos e tudo mais. E neste momento o fornecimento de energia está condicionado. Vamos aceder à situação, analisá-la e tentar isolar o problema. Uma vez isolado o problema, nós podemos alimentar o centro da cidade. Não obstante, está já a primeira vez comprometido a distribuição de energia para as zonas de Pereira Duarte, Conceição, Sporting e arredores. Homero Boa Esperança disse ainda que tudo está a ser feito para repor a normalidade. Não sabemos se é o equipamento que tornou débil frágil e estourou, ou se simplesmente amperar sobrecarga normal. Mas tudo indica que é mais equipamento que tornou frágil e estourou. Esse equipamento tem uma... Esse aí estoura e quando se estoura, todo o sistema também vai abaixo. Pode ainda se dizer que ainda hoje o problema estará sanado ou ainda não se sabe qual é a proporção do... Pronto. Neste momento estamos a trabalhar visando a solucionar o problema. De antemão já sabemos que a zona afetada pelo disjuntor estourado não terá neste momento energia, não terá energia para hoje. Todavia, estamos a tentar ver porque os sistemas adjacentes aparentemente estão bons. Explosão na central elétrica de São Tomé deixa sem energia o centro da capital. A ausência de promoção de carreira na função pública deve-se ao desconhecimento das chefias intermédias e da vontade dos mesmos responsáveis. Quem garante é o Costa Carlos, secretário-geral da União Geral dos Trabalhadores de Santo Tomé Príncipe, UGT-STP. O líder desta central sindical, que esteve no programa Antena Aberta, defendeu, por outro lado, a revisão geral das leis de segurança social. A questão hoje... Isto é por falta de desconhecimento ou falta de vontade das autoridades? É falta de muita coisa. É falta de muita coisa e muitas vezes os responsáveis intermédios se descuidam desse procedimento. Porque uma pessoa que é enquadrada, ela começa com um enquadramento de base. E a Lei 597 é claro nisso. 3 anos depois a pessoa tem que mudar de escalão. Ao elaborar o novo Orçamento Geral do Estado para o ano seguinte, as chefias intermédias têm que se acautelar no sentido de mudar de categoria ou propor ao ministro tutelar a mudança de categoria desse ou daquele funcionário. Mas é o que não acontece. E muitas vezes a gente tem 20 anos de serviço, tem 30 anos de serviço, e que, quando a gente repara, a gente tem idade de reforma e
a contribuição que nós fomos fazendo para a Segurança Social não satisfaz os cálculos que são feitos, e então nos reportam a uma reforma mínima. Nós, a nível da UGT e das outras organizações sindicais, nós, como fazemos parte da direção do Instituto Nacional de Segurança Social, nós tínhamos proposto uma melhoria da pensão de reforma. Bem, subiu-se a pensão mínima, mas ela é tão mínima, que leva a tudo que o Gastão aqui falou. Quer dizer, a gente tem medo de ir para a reforma, porque aqui ir para a reforma... Com 600 mil dólares. Com 600 mil dólares, quer dizer, é um pressuposto da gente morrer mais depressa. Se a gente não tem filhos, se a gente não tem uma família que tem uma base que pode nos amparar, nós acabamos na Rua da Amargura, depois de ter prestado 40 anos de serviço, 45, 35 anos de serviço ao Estado e à Nação, e não só ao Estado e à Nação, ao mundo empresarial de uma forma geral, e a gente acaba por morrer 2, 3 dias depois de tomar a reforma, 1 ano depois, 2 anos depois. Mas era preciso a gente rever de forma radical a atual lei. Há um trabalho já feito, mas esse trabalho precisa ser melhorado, para que haja uma equidade nessa questão de pensão de reforma. Portanto, temos que melhorar a pensão mínima, mas também cada trabalhador tem que percorrer o caminho correto antes de chegar à idade da reforma. Costa Carlos defende que é urgente a revisão da lei sobre a pensão mínima. O sindicalista disse que a atual lei é contra os princípios da Organização Internacional do Trabalho porque ela promove a injustiça social. Em São Tomé e Príncipe existem figuras e personalidades que beneficiam desta lei e que têm uma reforma milionária em detrimento dos outros funcionários com o mesmo tempo de trabalho. Do meu ponto de vista, isso não é execuível e a lei foi feita a pensar na pessoa e a lei não foi feita a pensar nas pessoas, porque nós não conseguimos entender como é que eu tenho 50 anos de serviço ou 40 anos de serviço, outro colega também tem o mesmo ano de serviço, por que ele tem que ter 80, 60, 70 milhões? Há pessoas que beneficiaram de algumas leis. Essas leis, para mim, são... Eu não vejo o termo agora para classificar, mas eu acho que é um pouco de injustiça, porque o facto de eu ser professor e outro colega ser agricultor, nada diz que eu sou superior a ele, que é agricultor. Porque se ele não produzir, eu não como, se eu não ter aulas, não haverá médico, não haverá engenheiro, não haverá outras pessoas. Daí que nenhum de nós é mais importante que o outro. Daí que não devia haver leis que pudessem proteger uns mais do que os outros. Não. Nós fomos funcionários, públicos ou privados, não importa. Eu acho que nós, perante a lei, devemos ser iguais. Aliás, a nossa Constituição diz que nós somos iguais perante a lei. É o que está escrito na Constituição. Mas há casos de magistrados que quando vão para a reforma, levam o seu salário? Porque existe uma lei que diz isso. E eu digo, por que a lei também não diz que eu devo levar meu salário? Por que eu não devo levar as regalias que eu tenho enquanto funcionário ativo? Portanto, se nós estamos em presença de leis que vão fraccionar a sociedade, nós não estamos perante uma sociedade democrática, não estamos perante uma sociedade onde a justiça social, que é um dos signos da OIT, prevalece. Mas então o Costa Carlos está a favor de que se reveja a lei? Que se reveja de forma radical. Tem que rever a lei e distribuir mal pelas aldeias, como costuma dizer. Um bago de milho, um para todos. Se houver 2, damos 2 a todos e não demos uma espiga de milho a um e damos um bago de milho à maioria. Um grupo de cidadãos, numa carta enviada à redação da TVS e assinada por Adjamila Batista Carvalho, Miques de Jesus Bonfim e Luboff de Assunção Carvalho, afirma que vai organizar uma manifestação pública e pacífica no dia 9 de fevereiro corrente e que desconhece qualquer outro grupo que decidiu suspender
a manifestação que estava assim programada. Na carta, os subscritores afirmam que todos os expedientes já foram feitos e traçada a rota de referida manifestação. A Direção-Geral do Turismo está a capacitar guias turísticos do país, uma ação de formação que conta com a participação de um consultor internacional. Cerca de 34 guias turísticos receberam formação para a melhoria dos seus trabalhos em termos de conhecimentos gerais. O que é que está a achar da formação e o que é que o atrai na profissão de guia turístico? É intérprete? O que é que está a achar da formação? Ótimo. O que é que aprendeu? Tudo um pouco. O que é que de novo está a aprender nesta formação? Bem, essa formação tem vindo a abrir os horizontes cultural, geral, de conhecimento. Nós exercíamos a função, digamos assim, por curiosidade, e agora estamos a receber o geral, que para nós é muito bom. Realmente ganho muito, também não só comigo, também com todos os meus colegas estamos a ganhar. Possivelmente nós estamos aqui para prestar um bom trabalho, em forma de escutar os professores que têm tido vindo, e para nós é uma mais-valia de aprender muito mais, apesar que algumas coisas já sabemos, né? Mas de contudo nós estamos a fazer uma conjuntura de coisas, uma moção de palavras em termos de guia turismo, né? Para que nós possamos realmente analisar e automaticamente caminhar e também tentar desenvolver, evoluir realmente em termos linguístico dentro do turismo em São Tomé e Príncipe. O conhecimento da história é importante? É muito importante. Realmente um guia tem que conhecer geralmente uma história condigna. Uma história condigna para que nós possamos realmente contar àqueles que vêm realmente dar um panorama daquilo que realmente nós sentimos e contamos tudo enquanto que nós temos aqui em São Tomé. Uma iniciativa da Direção-Geral do Turismo que foi ministrada por um consultor internacional. E fomos convidados pela Direção-Geral do Turismo e o Banco Mundial e com o patrocínio do Japão em vir fazer uma formação de guias de turismo em São Tomé e Príncipe, que tem corrido excepcionalmente bem. Temos um corpo de guias que vai com certeza dignificar e trazer uma relevância muito grande àquilo que é o papel do agente de turismo naquilo que deve ser São Tomé, um país virado para o turismo. E temos tido ao longo do tempo todo de formação uma abertura para todos os pontos de interesse turístico em São Tomé e Príncipe. As roças coloniais estão incluídas? Obviamente, obviamente. Aliás, é uma das coisas que nós trabalhamos com muito cuidado, é a raiz cultural, a herança cultural e a cultura que pertence a todos os são-tomenses. São Tomé e Príncipe é um país com grandes potencialidades para o desenvolvimento do turismo e do ecoturismo. A capacitação dos guias turísticos constitui uma das necessidades para o desenvolvimento do turismo em São Tomé e Príncipe. Veja, já a seguir, Trump promete combater suspensão de proibição na entrada de pessoas de países muçulmanos. Notícias do âmbito internacional. Os líderes dos principais grupos políticos do Parlamento Europeu em Bruxelas estão contra o homem que Donald Trump quer nomear embaixador dos Estados Unidos da América para a União Europeia. Em causa estão as declarações de Ted Mulach numa entrevista à BBC, onde afirmou acreditar que o euro pode colapsar no próximo ano e meio, e considerou que o Brexit vai resultar no fim da União Europeia, que comparou com a antiga União Soviética. Numa carta inédita enviada à Comissão Europeia e ao Conselho, os líderes de 3 famílias políticas do Parlamento Europeu, Partido Popular Europeu, Socialistas e Democratas e Liberais, pedem que a escolha do líder americano seja chumbada. No Twitter, o comissário europeu, responsável pela pasta de saúde e da segurança alimentar, afirmou que as declarações de Ted Mulach são inadmissíveis.
Uma opinião secundada pela eurodeputada Ana Gomes. Em declarações à Lusa, a portuguesa afirmou que o embaixador foi designado e ainda tem que passar por uma confirmação no Senado. Ana Gomes espera que isto não aconteça. A administração Trump promete combater a decisão de um juiz federal de Seattle que suspendeu temporariamente a nível nacional a proibição da entrada de pessoas de 7 países muçulmanos decretada pelo novo presidente dos Estados Unidos, que é alvo de grande contestação. A suspensão é válida até ser feita uma revisão completa da queixa apresentada pelo Procurador-Geral de Washington. Bob Ferguson diz que é obviamente uma decisão histórica importante para o Estado de Direito, para a população do Estado de Washington e para todo o país. Não é a voz mais forte que vence num tribunal, mas sim a Constituição. I said from the beginning, it is not the loudest voice that prevails in a courtroom. It's the Constitution. Ferguson apresentou uma ação legal com o objetivo de invalidar as disposições essenciais da ordem executada de Trump. Manifestantes de várias confissões religiosas juntaram-se a muçulmanos por ocasião das orações de sexta-feira no exterior do aeroporto em Nova York, numa demonstração de solidariedade com os cidadãos do Irão, Iraque, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen, afetados pela interdição da entrada nos Estados Unidos. O presidente norte-americano já disse que a decisão do juiz é ridícula e vai ser anulada. Se os motivos continuam por apurar, as investigações avançam rapidamente na sequência do ataque perto do Museu de Louvre, em Paris, definido pelo presidente francês François Hollande como uma ação terrorista. Um apartamento perto dos Campos Elíseos terá sido usado pelo atacante, identificado como um egípcio de 29 anos, que tinha chegado no final de janeiro à França, proveniente de Dubai. O indivíduo encontra-se em estado crítico, alvejado por soldados, depois de ter ferido um militar nas galerias comerciais subterrâneas do Carrossel do Louvre. O procurador de Paris, François Moulin, precisou que o inquérito vai continuar dentro e fora de França, no quadro da cooperação internacional contra o crime, para determinar o itinerário, mas também os motivos do atacante e para saber se agiu sozinho e de forma espontânea ou se estava a seguir instruções. No apartamento revistado na sequência do ataque foram encontrados 1.000 euros e um passaporte egípcio que terá permitido estabelecer a identidade juntamente com informações encontradas no telemóvel do atacante. Chegado a Paris a 26 de janeiro, terá alugado no dia seguinte um carro e comprado 2 facas de mato de 40 centímetros que terá usado no ataque que visou um grupo de polícias e soldados na zona comercial junto ao Louvre. Cresce a tensão no leste da Ucrânia. Kiev e os independentistas pró-russos trocam acusações. As duas facções acusam-se mutuamente de perpetrarem ataques e reportam pesadas perdas nas últimas horas. Segundo Reuters, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que esperava que os rebeldes tivessem munições suficientes para resistirem aos avanços das forças de Kiev. A porta-voz do Ministério Russo dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, acusou o governo ucraniano. Hoje em dia, Kiev não expressa preocupações sobre uma nova radicalização da crise. Kiev não expressa preocupações sobre as consequências humanitárias. Eles não assumem qualquer responsabilidade pelo que está a acontecer e, sem qualquer vergonha, ostentam as manobras das suas forças militares em Donbass. Do lado de Kiev, o presidente Petro Poroshenko apontou o dedo a Moscou e culpou os russos pelo escalar das hostilidades nos arredores da cidade de Adviga, no leste da Ucrânia.
As autoridades afirmam que os combates das últimas horas provocaram o maior número de baixas dos últimos meses. Desde o verão passado que não observávamos atividades militares tão intensas. As operações de combate do inimigo são reportadas ao longo de quase toda a linha de conflito em 3 direções diferentes: Mariupol, Donetsk e Luhansk. A embaixadora dos Estados Unidos da América das Nações Unidas acusou a Rússia de fomentar o aumento da violência no leste da Ucrânia. Nikki Haley avisou Moscou que as sanções não serão levantadas até que a Rússia devolva a península da Crimeia à Ucrânia. O telejornal fica por aqui. Não perca, dentro de alguns minutos, um grande clássico de futebol português. Em nome de toda a equipa, boa noite.